Sabe, no mundo da tecnologia odontológica tem uma revolução acontecendo meio que em silêncio. E hoje a gente vai ter um acesso exclusivo ao Clube do Sem Papel, um grupo de pioneiros que está literalmente redefinindo o futuro dos laboratórios de prótese. Vamos entender de perto os desafios e as oportunidades que eles estão encarando. E olha, nesse universo de alta tecnologia, um clima é tenso. Um dos membros desabafa sobre como os CADistas, sabe, aqueles projetistas que usam softwares CAD, mas sem a formação técnica formal, estão impactando o mercado. O recado é claro, o risco é altíssimo quando a tecnologia avança, mas a habilidade não acompanha. É que a gente está falando de uma área onde precisão é simplesmente tudo. Como um dos técnicos bem colocou, cometer um erro quando você já sabe que algo pode dar errado, isso não é só um deslize. A margem para erro é zero. Simples assim. E no centro de toda essa transformação tem uma luta contra o inimigo bem antigo, o papel. Para o Clube dos Sem Papel, as ordens de serviço e os processos tradicionais não são só ineficientes, eles são a principal fonte de desinformação. E essa galera está na linha de frente para acabar com isso de vez. A base dessa revolução digital, claro, é o arsenal de trabalho. Para os laboratórios, o primeiro grande desafio é conseguir dominar um conjunto de ferramentas e materiais que não para de evoluir, indo de fresadoras a impressoras 3D. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão para todo dono de laboratório. Comprar ou não comprar? O debate aqui não é só sobre qual equipamento pegar, mas como é que se calcula o retorno de um investimento em uma tecnologia que muda numa velocidade impressionante? Pois é, a questão não é mais se o laboratório deve se digitalizar, mas o quão fundo ele vai nesse mergulho. Hoje, o kit de ferramentas básico já inclui de tudo, desde scanners intraorais para uma captura precisa, até materiais super avançados como pique e zircônia, transformando totalmente o que é possível fazer. E com ferramentas novas, claro, surgem novos dilemas. Um debate gigante gira em torno de onde vêm os materiais. Fica aquela escolha: apostar no custo mais baixo, que um deles chama de oportunidade maravilhosa dos fornecedores chineses, ou pagar mais caro pela confiança e consistência das marcas que já estão estabelecidas no mercado. Mas olha só, não adianta nada ter as melhores ferramentas do mundo se o processo de produção é todo falho. É por isso que o grupo tem um foco quase obsessivo em uma coisa: caçar e eliminar gargalos que fazem perder tempo e dinheiro. E nessa busca por eficiência, tudo se resume a uma única métrica: o lead time. O tempo que leva desde que o pedido chega até a entrega final não é só um número, é a principal medida de performance de um laboratório digital hoje em dia. E o mais surpreendente é que o consenso entre eles é bem claro. O maior gargalo não é uma máquina, não é um software. É o momento em que o novo trabalho chega na porta do laboratório, a etapa inicial de tudo. Para resolver isso, os membros defendem uma solução bem disciplinada. Uma checklist rigorosíssima na entrada. Se faltar modelo, registro de mordida ou até a foto, o trabalho é devolvido na hora. A lógica é brutalmente simples. É muito mais barato recusar um trabalho no começo do que pagar o prejuízo de ter que consertar tudo depois. A consequência de um processo de entrada ruim tem um nome bem conhecido: retrabalho. Esse é aquele custo fantasma que antes muita gente ignorava, mas que agora está sendo rastreado de perto, como um verdadeiro matador de lucros. E os dados mostram bem essa variação. As taxas de retrabalho entre os membros vão de 3% a 6%. Podem parecer números pequenos, mas essa diferença pode significar dezenas de milhares de reais em lucro perdido. Fica claro como as estratégias de entrada impactam o resultado final. Só que otimizar ferramentas e processos é só metade da batalha. O que as discussões no clube revelam é que alguns dos maiores obstáculos não são nada técnicos. Pelo contrário, são profundamente humanos. E aí surge um tema que é bem surpreendente nas conversas. Mesmo estando no topo da carreira, muitos desses especialistas lutam com um sentimento constante de síndrome do impostor. O renomado técnico Leandro Gamboge, por exemplo, admite que a dificuldade dele com fotografia o impede de mostrar seus melhores trabalhos. E esse é um sentimento que, pelo visto, ecoa forte entre os membros do grupo. Esse medo, sabe? Um medo de que uma foto não consiga mostrar a qualidade real do trabalho, o grupo identificou isso pelo que realmente é: uma forma de autossabotagem profissional, que acaba impedindo que técnicos super talentosos construam a reputação que merecem. E essa luta interna acaba se refletindo nos desafios do dia a dia. Porque dominar a tecnologia e a habilidade manual é crucial, mas a peça final do quebra-cabeça é saber navegar pelas regras complexas do negócio e do relacionamento com os clientes nesse novo cenário.
Um debate bem acalorado surgiu de uma pergunta que parecia simples. A nota fiscal. O laboratório deve emitir para quem? Para o dentista ou direto para o paciente? Isso revela uma área bem cinzenta na regulamentação. A lei federal parece que permite faturar direto para o paciente, mas os conselhos profissionais locais proíbem. Como um dos membros argumentou com uma analogia poderosa, só porque tem gente que dirige bêbado há 50 anos sem ser pego, não quer dizer que está certo. E por baixo dessas questões de regras, o risco financeiro é muito real. A ameaça de inadimplência é tão séria que alguns membros adotaram uma estratégia, digamos, radical. Pedem para o advogado puxar a capivara de novos dentistas antes de aceitar qualquer trabalho. É isso mesmo, uma checagem completa de crédito. No fim das contas, todas essas discussões sobre tecnologia, sobre fluxo de trabalho, sobre negócios, apontam para um único objetivo em comum: a evolução de ser um técnico de bancada para se tornar um empresário que gerencia um negócio de sucesso. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. À medida que a tecnologia se torna cada vez mais acessível para todo mundo, o que é que realmente vai separar um laboratório que prospera de um que só sobrevive? A resposta, como o Clube do Sem Papel demonstra, é que quando a tecnologia vira um commodity, a verdadeira vantagem competitiva não está no que você tem, mas no que você compartilha, essa troca incansável de conhecimento.